Amados, enquanto nós estamos ainda em pé, nós vamos então repetir a leitura na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5. O texto está projetado também aí na tela. Nós vamos ler os versículos 22 a 25. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 25. Faremos a leitura como de costume. Eu lerei os versos pares, a igreja os ímpares. O texto diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A igreja? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Juntos? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Ainda em pé, vamos recitar o tema todos juntos? O fruto do Espírito. Amém. Podeis vos assentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus sempre pelo privilégio de estudar a palavra, de meditar nas Escrituras, aprender do Senhor e assim crescer espiritualmente, amadurecer e também desenvolver a nossa comunhão com Deus. O Espírito Santo, como os irmãos sabem, ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós, pentecostais, cremos na doutrina bíblica da Santíssima Trindade. Há exaustivos textos nas Escrituras que confirmam a Trindade: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E, porém, o Espírito Santo, ele teve, num período da história da igreja, alguns embates, algumas discussões de ordem teológica. Haviam teólogos que ensinavam que o Espírito Santo não era Deus. Eles eram chamados de semi-arianos, ou também de pneumatômacos, porque para eles o Espírito Santo era apenas uma força ativa, uma força impessoal. E então, nos concílios ecumênicos da igreja, os teólogos se reuniram para estudar as Escrituras e os credos foram promulgados, em que o Espírito Santo é Deus segundo as Escrituras. Há uma controvérsia, inclusive, chamada de controvérsia filioque, é um termo latino que diz que o Espírito Santo procede do Pai e também do Filho. E o Espírito Santo permanece, então, segundo as Escrituras, na sua posição de terceira pessoa da Santíssima Trindade. E nós vamos, então, abordar uma introdução, alguns aspectos doutrinários e alguns aspectos do Espírito Santo, com algumas considerações finais. Então, vamos à introdução. Lembrar aos irmãos, nós já estudamos isso em outras vezes. Vamos ler juntos? 1, 2 e 3. O fruto do Espírito tem a ver com o crescimento e o caráter cristão. Bem, amados, pode deixar aí por enquanto. Pode voltar aí. O fruto do Espírito, irmãos, então é importante destacar, se relaciona com o caráter. O caráter é uma expressão que vem do grego caractere, que quer dizer conjunto de virtudes que moldam o comportamento de uma pessoa. De modo que todos nós somos dotados de caráter, porque todos nós temos uma conduta peculiar. A diferença é de que alguns têm um bom caráter e outros são mau caráter. Então o caráter, ele é demonstrado com a minha conduta, com o meu comportamento, meu modo de ser, meu modo de agir, meu modo de reagir, tudo evidencia o meu caráter. E a Escritura diz que quem
molda o caráter do cristão, ou transforma o caráter do cristão, é uma obra do Espírito. Bem, vamos adiante. O fruto, então, do Espírito, que está no singular, perfazem o modo de vida de quem possui o Espírito. Vamos ler agora no próximo ponto, pode passar, essas 9 graças. Vamos ler juntos? Amor, alegria, paz, bondade, fé, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Então segura aqui, veja, se o fruto do Espírito é evidência do caráter cristão, então a minha postura enquanto crente salvo, controlado pelo Espírito Santo, a minha postura deve evidenciar esse tipo de comportamento. Por exemplo, para citar aqui, bondade, benignidade, mansidão. Esses termos, bondade, benignidade e mansidão, eles são irmãos, eles são sinônimos e demonstram, por exemplo, o caráter da pessoa no tratamento para com o próximo. Ele evidencia gentileza, educação, respeito, ele evidencia equilíbrio, temperança, que é autocontrole, a capacidade da pessoa não se exaltar, não se desequilibrar emocionalmente, não reagir com fúria, não reagir com ódio. Agora veja, estamos estudando o fruto do Espírito. É uma obra do Espírito Santo que habita em nós, que controla o nosso ser. É por isso que nós vimos na abertura: quem anda no Espírito não cumpre as obras da carne, porque a carne é o inverso. Em lugar de amor, ódio. Em lugar de paz, guerra. Em lugar de benignidade, a pessoa tem inimizades. Em lugar de autocontrole, a pessoa é descontrolada. E é muito triste, irmãos, nós constatarmos, já que estamos no culto de estudo bíblico, que existem cristãos que se apresentam como servo de Deus e ele não tem o fruto do Espírito chamado domínio próprio. É uma pessoa desequilibrada, que no jargão popular é conhecida como barraqueira. Tem muito crente barraqueiro. Ele faz barraco em tudo que é lugar. Faz barraco no trabalho, faz barraco na fila do banco, faz barraco no trânsito, faz barraco em casa, faz barraco na igreja, faz barraco lá na reunião de obreiros, faz barraco no ensaio do conjunto, da orquestra, do coral, e ele não está dotado do fruto do Espírito. Ele não tem ainda o caráter cristão. Precisa ter a vida controlada pelo Espírito. Muito bem, vamos adiante. Algumas outras considerações iniciais. Vamos ler o texto de Mateus 7, 16 e 17, palavra de Cristo lá no Sermão da Montanha. Vamos ler juntos? Por seus frutos os conhecereis. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então veja, esse texto é muito claro, já estudado muitas vezes. Como alguém é identificado como cristão? O que diz o texto? Pelo seu fruto. Então escute, irmãos, por que nós, os cristãos, principalmente os pentecostais, temos a mania de identificar a espiritualidade de alguém pelos dons espirituais que essa pessoa tem? Se a Bíblia diz que é identificada a árvore pelo fruto, não pelo dom. Não é pela minha capacidade de receber de Deus o dom de profecia, o dom de variedade de línguas, o dom de curas, ou a habilidade de oratória, habilidade de dicção, ou habilidade de ensino. Não, a Escritura diz que não sou identificado pelos dons que tenho, mas pelo fruto que eu evidencio, que é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, domínio próprio. É isto que identifica um crente salvo, e não
dar rajada de línguas estranhas, e não profetizar, e não ter dons, e não ser pregador ou cantor ou coisa dessa natureza. O fruto do Espírito é que identifica, é o comportamento, é o testemunho, é a postura, é a conduta, é o bom testemunho. Veja o que disse Cristo também no texto seguinte, João 15:8. O que disse Jesus? Nisto é, vamos ler de novo? Nisto é glorificado meu Pai. Meu Pai é glorificado quando eu prego a palavra, meu Pai é glorificado quando eu falo línguas estranhas, o Pai é glorificado quando eu exerço dons espirituais, o Pai é glorificado quando eu apresento um estudo bíblico com profundidade teológica. É isso que diz a Escritura? Não, o Pai é glorificado quando nós produzimos muito fruto, não é só fruto, muito fruto. E então disse Jesus, o Pai é glorificado quando nós produzimos muito fruto, e quem produz muito fruto, esse é identificado como discípulo. Amém? Tem muita gente que é crente, mas não é discípulo. Ele é crente, ele crê em Jesus, ele crê na Bíblia, ele crê na salvação, é crente, mas não é discípulo, porque a sua conduta não glorifica a Deus. O fruto da sua vida, o comportamento da sua existência, não serve para dar glória a Deus, pelo mau testemunho que tem, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, ou até mesmo dentro da igreja. O Pai é glorificado quando nós damos muito fruto e passamos a ser chamados de discípulo. É importante destacar, irmãos, que a palavra crente significa apenas aquele que crê. Aliás, a Bíblia diz que até o diabo crê, até ele é crente. O apóstolo Tiago escreve dizendo que os demônios creem e estremecem na presença de Deus. Mas os demônios cumprem a palavra? Não. Obedecem à Escritura? Não. Mas eles creem, eles sabem que Deus existe, sabem da Trindade, sabem da revelação bíblica, mas deliberadamente decidiram não obedecer. Então, o fruto do Espírito é a evidência de que alguém é discípulo e não apenas crente. Ele é um discípulo porque ele evidencia o seu comportamento por meio do caráter cristão. Amém. Vamos então agora ao ponto de, ainda temos o ponto de número 1, aspectos doutrinários. Vamos ler juntos? 1, 2 e 3. A oração e a leitura da Bíblia ajudam no crescimento espiritual. Vejam o uso do verbo ajudar. Ler a Bíblia e orar ajuda, auxilia no crescimento espiritual. Mas é tudo? Não. Por quê? De que adianta eu ler a Bíblia e não obedecer? Não é verdade? O que adianta eu conhecer as Escrituras e não colocar ela em prática? O que adianta eu orar e buscar a Deus se o meu testemunho não condiz com a fé que a Bíblia me ensina? Eu seria apenas um hipócrita, seria apenas um fariseu, um legalista, um religioso, mas não serei discípulo. Vamos ao próximo aspecto doutrinário. Vamos ler juntos? A real comunhão com o Espírito Santo forma o caráter cristão. O caráter é forjado por obra do Espírito. Somente aquele crente que tem comunhão íntima com o Espírito Santo tem um caráter forjado. Do contrário, nenhum de nós pode evidenciar o caráter cristão. Vou repetir, o caráter é o conjunto de virtudes que ensejam, demonstram o comportamento de alguém, a postura, a conduta de alguém. E o caráter, ele está fora do temperamento, porque o temperamento é uma coisa, o caráter é outra. O caráter, ele pode ser transformado e deve ser transformado. Por exemplo, aos Efésios, Paulo vai dizer: quem furtava não furta mais, porque houve uma mudança de caráter.
Antes era ladrão, agora não é mais. Mudou o caráter. Agora o temperamento não, o temperamento está inerente. O que acontece com o nosso temperamento? Deus não altera o nosso temperamento. Nosso temperamento continua o mesmo depois de convertido. Quem era fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo, continua sendo. Qual que é a diferença? Agora o meu temperamento está sobre o controle do Espírito Santo. Não é a carne mais que controla o meu temperamento, é o Espírito que controla o meu temperamento. Então quem é sanguíneo, quem é colérico, continua sendo, mas ele é sanguíneo e colérico, mas ele está sob o controle do Espírito, e o Espírito dá a ele temperança, e às vezes ele quer reagir, né? O temperamento vem aqui, fica aqui na garganta, né? Para dizer umas boas, para reagir, mas aí o Espírito diz, segura, se contém, porque está sob o controle do Espírito, aí ele se controla. Mas se não tem, meu amigo, aí é barraco. Sim ou não? É verdade. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele era de temperamento sanguíneo, colérico. A pessoa que é sanguínea, colérica, é a pessoa que não mede consequências. Ele não pensa antes de falar, não pensa antes de agir. Tudo ele faz no impulso, para se arrepender depois, porque tudo que é feito de impulso, dá errado. E o apóstolo Pedro, ele tinha esse temperamento. Quando, por exemplo, Jesus andava sobre as águas, os discípulos pensaram que era um fantasma, porque eles estavam sob influência de muito misticismo. Cristo disse, sou eu. Aí Pedro, que era sanguíneo e impulsivo, ele disse, Senhor, se és tu, mandei ter contigo. Foi o único que tomou palavra. Aí ele foi e não aguentou, deu um espaço e afundou. Há muitos registros na Escritura sobre essa impulsividade do apóstolo Pedro. Ele pertencia a uma seita dos judeus chamada de Zelotes, e os Zelotes acreditavam que o reino de Deus era para ser tomado na força. Por isso ele era sanguíneo e colérico, seu temperamento. E Pedro usou uma espada na cinta todo o período do seu ministério com Jesus. 3 anos e meio ele andava com aquela espada na cinta, porque os zelotes usavam a espada, e Jesus nunca mandou ele tirar. Ele foi largar a cinta a espada quando ele foi batizado no Espírito Santo lá no Pentecostes. Tanto é que no dia que vieram prender Jesus lá no Getsemane, quem foi que puxou de uma espada da cinta e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote? O Pedrão, que o Pedrão era assim, ele era fanfarrão também, porque todo sanguíneo e colérico é fanfarrão. Jesus disse, olha, todos nessa noite vão me trair. E ele disse, eu não. Esses outros não duvidam nada não. Todos fracos aí. Mas eu vou contigo até a morte, se for preciso. Foi? Não foi, porque sanguíneo é assim, ele fala e não cumpre. É tudo na impulsão, tudo na impulsividade. Quando eles estão lá na ceia, Jesus disse assim, um de vocês vai me trair. E ao lado de Jesus sentava o apóstolo João, depois vinha Pedro. Aí Pedro cutucou João e disse, pergunta para ele, quem é? Quem é que eu estou com a espada aqui, ó. Eu resolvo isso. Toda vez ele tinha essa impulsividade. Aí, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, lá no Pentecostes, o temperamento de Pedro ficou sob o controle do Espírito Santo. Então, queridos, a real comunhão com o Espírito Santo é evidenciado não no que eu digo, não no que eu falo, não no que eu testemunho, mas daquilo que eu vivo. Amém? É com a minha vida. Vamos ao próximo. Pode passar, por favor. Vamos ler juntos? Experiência pessoal no nível da alma é que diferencia o crente salvo. Já expliquei isso aqui na igreja algumas vezes, né? Nós somos um ser tricotômico, formado de 3 partes: espírito, alma e corpo. O corpo é a parte da carne, é a parte do exterior, é a parte visível. E com o corpo eu me comunico com o mundo exterior. Por isso Deus nos deu 5 sentidos. Vamos lá, lembrar? Capacidade de ver, visão. De ouvir, audição. De sentir o cheiro, olfato. De sentir o sabor, paladar.
e de sentir a textura das coisas, o tato. Então, com esses 5 sentidos do corpo, eu me comunico com o mundo exterior. Eu escuto, eu vejo, eu falo, eu sinto, eu percebo. Agora, o corpo se comunica com o mundo exterior, é a carne, que a Bíblia chama. O espírito se comunica com o mundo espiritual. É com o espírito que eu me comunico com Deus. É com o espírito que eu tenho entrada nas questões sobrenaturais. E aí eu tenho a alma que está no meio. A alma é a sede da vontade, é a sede das emoções. É com a alma que eu tenho desejos. A minha alma é que se inclina. Então, a minha alma tem vontades. Por exemplo, Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 5 que há uma batalha travada entre o espírito e a carne, que é o espírito e o corpo, para que não façais o que quereis. Quem é que tem o desejo? Quem é que quer as coisas? A alma. Então, se minha alma se inclina para satisfazer os desejos da carne, a Bíblia diz que eu sou carnal. Se a minha alma se inclina para satisfazer o desejo do espírito, então eu sou espiritual. Se a minha alma se inclina para o espírito, então tenho amor, tenho alegria, tenho paz, tenho bondade, tenho longanimidade, tenho benignidade, tenho domínio próprio. Mas se a minha alma se inclina para a carne, aí eu tenho inveja, eu tenho dissolução, tenho dissensão, tenho heresia, tenho ciúme, tenho maledicência, que é a fofoca, eu tenho imoralidade e assim por diante. E é por isso, os irmãos vão de convir comigo, que nós usamos essa expressão, às vezes o povo nem sabe a razão real, mas, por exemplo, quando o pregador faz o apelo, ele pergunta assim: tem aqui algum espírito para Jesus? Tem aqui uma carne para Jesus? Um corpo? Não, o que diz o pregador? A alma, porque é a alma que toma as decisões. Tem alguma alma para Jesus? Quando dá-se o relatório, diz: olha, teve uma cruzada, ganhamos tantas almas, porque é a alma que é a sede, é a alma que decide. Se minha alma se inclina para um lado, sou espiritual, se inclina para outro, sou carnal. Por isso a experiência do crente no nível da alma é que diferencia um do outro. A minha alma agora está sob o controle do espírito. Por isso Paulo disse: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque minha alma está sob o controle do espírito agora. Adiante, próximo aspecto doutrinário. Vamos ler juntos? Estudar e orar sem comunhão com o espírito não opera mudanças. Então já falamos isso. Não adianta eu ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, ter versículos de memória e ter conhecimento teológico e até fazer longas orações, se não tiver comunhão a nível de alma com o Espírito. Se minha alma não estiver sob o controle do Espírito, não vai mudar nada na minha vida. Meu caráter vai continuar o mesmo que eu era antigamente. Por isso a Escritura vai dizer assim, que nós precisamos nos despojar do velho homem e ser revestido do novo homem. Porque quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. E as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, queridos, nós estamos tratando do fruto do Espírito como aquele que evidencia o caráter do cristão. E nós estamos vivendo um tempo extremamente difícil, em que as igrejas, de um modo geral, não trabalham o caráter de seus membros. A escola dominical não trabalha o caráter dos alunos. Os pastores não trabalham o caráter dos obreiros. Você tem às vezes uma sala de aula, crianças que frequentam, mas você vai ver o caráter das crianças, ninguém teve mudança de caráter. Não houve transformação de caráter ainda, porque nós nascemos em pecado. A nossa natureza, ao nascer, se inclina naturalmente para o pecado. A Escritura diz que a estultícia está ligado ao coração da criança. Nós nascemos inclinados para errar.
E nós nascemos para dar o tapa e esconder a mão. Nós nascemos para dizer algo e depois negar que nós dissemos. E as crianças fazem isso também. É por isso que a Bíblia diz que a vara da disciplina é que afugenta a estultícia. E aqui a vara da disciplina não significa tortura, castigo físico, é disciplinar, é orientar, é moldar, é forjar, é ensinar. Muito bem, vamos para frente. O outro aspecto doutrinário, vamos ler juntos? A comunhão com o Espírito faz a diferença entre carnal e espiritual. Amém? Então, ser carnal ou ser espiritual não tem nada a ver, escute, vou repetir, ser carnal ou espiritual não tem nada a ver com manifestação de dons. Alguém diz assim, a igreja A é espiritual porque lá tem profecia, porque lá tem língua estranha, porque lá tem cura divina, porque lá tem isso, porque lá tem reteté, porque lá o povo salta lá e pula. A Bíblia diz que não, que a espiritualidade não é medida pelo dom. A espiritualidade é medida pelo caráter de quem frequenta lá. E o caráter de quem frequenta a igreja é moldado, forjado pelo Espírito Santo. E esse caráter forjado pelo Espírito Santo, que controla a minha vida, me impede de mentir, me impede de ser fofoqueiro, me impede de ser rebelde, me impede de ser desobediente, me impede de falar mal dos meus irmãos, me impede de eu viver na prática da inveja, na prática do ciúme, na prática da dissensão, na prática da heresia, na prática da imoralidade. O caráter me forja como um cristão que é gentil, que é educado, que é cortês, que respeita o próximo e considera os outros superiores a si mesmo, que não está sob controle de soberba, nem de arrogância, que não tem necessidade de se aparecer, que não está em busca de aplauso, que não quer ser aplaudido, que não precisa de reconhecimento de ninguém, mas que está servindo a Deus com fidelidade e tem vida espiritual e nome escrito lá no livro da vida. Amém? Esta é a grande diferença, irmãos. Mas nós temos uma má avaliação no meio pentecostal de que espiritualidade é medida de outro modo, contrário ao que ensina a Escritura. É claro que o crente cheio do Espírito Santo, que está moldado o seu caráter pela ação e o poder da terceira pessoa da Trindade, também recebe dons espirituais, que é uma outra faceta da fé cristã. Profetiza, fala línguas estranhas, tem dons espirituais, se alegra no Espírito, pula no Espírito, mas estamos estudando que não é isto que identifica a árvore, conforme me ensinou Jesus. Quem identifica a árvore é o fruto. Amém? Adiante. Outro aspecto doutrinário. Ser controlado pelo Espírito implica em não servir a carne. A carne não me controla mais. A carne não tem mais domínio sobre mim. Aliás, irmãos, um dos aspectos da obra da carne, listada ali em Gálatas, é glutonaria e bebedice. E a glutonaria e a bebedice trazem prejuízos à saúde. E eu preciso controlar, porque concupiscência é desejo fora de controle. Então nós precisamos nos alimentar. Mas se eu me alimento para além do que meu corpo necessita, eu estou com o meu apetite descontrolado ou desordenado. E aí eu cometo o pecado da glutonaria. E assim por diante. Adiante, vamos lá. Próximo aspecto. Vamos ler juntos? Quem se deixa vencer por algo que não quer renunciar é servo da carne. Essa é a grande questão. Se eu tenho guardado no meu coração um pedacinho que eu não permito o Espírito Santo controlar, que eu não aceito mudar, que eu não concordo em ajustar, e então eu já estou vencido pela carne. Aliás, a Escritura diz isso claramente, né? Quem comete pecado é servo do pecado, ou é escravo do pecado. Porque tem muito crente que é assim, né? Diz assim, não, eu sou crente, mas eu não sou o cavalo do diabo. Eu reajo mesmo, né? Sou crente, mas minha peixeira não é.
ele não está mais, ou nunca esteve, sob o controle do Espírito. Próximo, aspecto doutrinário. Vamos ler? A vida cristã exige renúncia para quem almeja a plenitude do Espírito. Esta é uma orientação clara de Cristo. Ele diz: se alguém quiser vir após mim. Veja, que ele diz assim: se alguém quiser, não é obrigado. O Senhor não vai arrastar a ninguém. Ele não é um tirano, ele não é um déspota. Ele faz o convite. Se alguém quiser vir após mim, então qual é a primeira providência? Negue-se a si mesmo. A negação dos desejos da minha carne, dos desejos pessoais. O apóstolo Paulo, quando se converte, ele vai escrever isso: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não são mais os meus desejos, não são mais os meus planos, não são mais os meus projetos. Agora tudo está nas mãos do meu Deus, do meu Senhor. Ele controla a minha vida, Ele controla meus planos, Ele controla o meu futuro, Ele controla o dia de amanhã. É isso que a Escritura diz: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz de quando em quando, de vez em quando. É isso que diz o texto? Tome a sua cruz a cada dia. Tome a sua cruz a cada dia, diariamente, o tempo todo, sempre, 24 horas por dia, eu vou negar a minha carne, carregando a minha cruz, porque estou seguindo a Jesus. Amém, queridos? Amém. Então não existe essa coisa: eu vou dar um tempo aqui agora para o Espírito Santo, vou dar um tempo para Jesus, vou dar um tempo para a minha fé, vou dar um tempo para a igreja, vou resolver isso agora na carne. Ele precisa viver na plenitude do Espírito o tempo todo. Continuemos. Aspectos doutrinários. Agora vamos ver os textos bíblicos que são correlatos, que autenticam e ratificam o que nós meditamos. Vamos ler Lucas 9, 23. Se alguém já comentamos este. Vamos para o próximo. Lucas 14, 33. Olha o que diz Jesus: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lembra que nós limos o texto de João, quando Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai que está nos céus, quando vocês dão muito fruto, e então sereis meus discípulos. Então, o discípulo de Cristo é aquele que produz o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é o caráter cristão, e o caráter cristão glorifica a Deus, de modo que o Senhor Jesus está dizendo que se o meu caráter não é forjado pelo Espírito, não posso ser discípulo. Se eu me recuso a renunciar aquilo que desagrada a Deus, então eu não posso ser discípulo. Olha, nós temos hoje aí no Brasil as chamadas igrejas inclusivas, onde as pessoas não querem renunciar à prática do pecado e se auto-enganam. Nós temos muita gente frequentando as igrejas, fazendo parte do hall de membros. Alguns são obreiros, alguns são líderes, que não renunciaram ao pecado. Toda vez a gente escuta e vê aí escândalo. Outro dia os irmãos acompanharam essa semana, né? Passou na rede social, em tudo que é lugar aí, né? Um pseudo-bispo aqui do Goiás, que foi flagrado com shortinho e peruca, né? E salto alto, né? Parece, não sei se do Piauí, não sei de onde que ele era. Ele é do Piauí, não, pastor Lúcio? O irmão Saraiva também é do Piauí, né? Não é de lá, não. Acho que era daqui mesmo, do Goiás. Não é?
Aí, meus irmãos, ele disse que estava fazendo uma investigação, né? Que estava disfarçado. Né? Aí descobriram que a investigação dele já está longa, já tem uns 10 que ele está investigando. Porque é coisa muito triste isso, né? A gente fica escandalizado. Porque estão na prática do erro e tem título, né, de ministro do Evangelho. O outro texto, veja o que Jesus disse. Próximo texto. Aqui é Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 7. Porque a inclinação da carne... A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Toda a inclinação para a carne me tira da comunhão com Deus e me coloca em colisão com Deus. O Senhor considera todo pecador como inimigo do reino. E olha, as obras da carne estão listadas ali em capítulo 5 de Gálatas, que é imoralidade, adultério, fornicação, inveja, ciúmes, bebedices, glutonarias, dissensões, heresias, emulações, intrigas, e assim sucessivamente. Porque toda obra da carne é oposição à obra do Espírito. Esses são então os aspectos doutrinários que tratam sobre o fruto do Espírito. Vamos agora ao próximo. O conhecimento desprovido da unção do Espírito gera legalismo. O que é o legalismo, irmãos? É a religiosidade, é a aparência de ser cristão, desprovida da fé, do exemplo e do modelo e do padrão. Adiante, próximo. Vamos ler juntos também? Por causa disso, observa-se nas igrejas comportamentos carnais. Quais deles? Veja a lista, é imensa, vamos ler juntos? Orgulho, vaidades, egoísmos, contendas, rebeliões, mentiras, desobediência, vanglórias, invejas, intrigas, fofocas, ressentimentos. Todo esse tipo de comportamento, toda essa maneira da pessoa se conduzir, é evidência de que está sob o controle da carne e não do Espírito. Próximo. Pode passar o slide seguinte. Vamos ler juntos? O Espírito transforma o coração das pessoas e as torna diferentes. Próxima constatação. O Espírito glorifica a Deus e não o homem, o Criador e não a criatura. Próximo. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. E o próximo? Quem diz amém? Amém? Amados, o Espírito Santo nos torna diferentes. É preciso ocorrer transformação visível na vida da pessoa. A obra do Espírito, ela é primeiro interior. Ele opera dentro de nós, nos transforma de dentro para fora. E então a evidência dessa transformação interior é observada pela nossa conduta. Muda o nosso vocabulário, a gente não usa mais palavrão, a gente não usa mais xingamento, a gente não usa mais palavras ofensivas, porque houve uma transformação interior do meu vocabulário. Também a maneira de vestir muda, porque agora eu estou transformado pelo Espírito e eu não tenho mais necessidade, por exemplo, de me vestir com sensualismo. Eu não preciso mais agora provocar a sensualidade na vida das pessoas. Eu não preciso mais usar roupas que chamem a atenção para o contorno do meu corpo, porque eu não estou mais sob o controle agora da luxúria, não estou mais sob o controle da imoralidade, estou sob o controle do Espírito Santo. Agora, hoje em dia está bem complicado, irmãos, principalmente para os homens. Para ir comprar roupa, está difícil de achar roupa para homem. Tem lá, diz que é masculino, mas ela é feita para vestir a vácuo. Vestida a vácuo, é tudo
Aí você tem que procurar e tem que perguntar, eu quero uma calça regular, não, mas só tem essa slim. Aí eu não sei como é que esse povo veste. Eu penso que em casa deve ter uma cama beliche, ele sobe lá em cima e joga dentro. Aí saca ali e fica a vácuo. E vem para a igreja, e está aí, né? É ministro de louvor, e é pastor, e é obreiro, né? Vestido desse modo, e achando que está agradando a Deus desse modo. E nós precisamos vigiar. Veja, não estamos tratando de legalismo, estamos tratando de uma obra de transformação do Espírito que ocorre dentro de nós e que nos leva a um comportamento diferente daquele que nós tínhamos no mundo e nos leva a um comportamento diferente daquele que tem o mundo. Então, a moda e tantos outros ditames que nós temos na sociedade, eles só têm valor para o cristão se não ferir a doutrina bíblica. Do contrário, precisa ser rejeitado. E aí o outro aspecto aqui citado é que o Espírito sempre glorifica a Deus. Nunca glorifica o homem. Sempre Deus. O Espírito testifica de Jesus Cristo, glorifica a Deus. Uma certa vez eu estava assistindo a transmissão de um culto e um pregador famoso que iria pregar naquela noite, e então o dirigente do trabalho, de tempo em tempo, anunciava: dentro de instantes estará conosco o preletor fulano de tal, etc, etc. E aí a igreja aplaudia e assoviava, e aí vinha um outro evento, eu não sei quem cantava, não sei quem dava uma palavra, aí o dirigente anunciava: daqui a pouco estará conosco, já está a caminho do aeroporto aqui para o local do evento, o pregador fulano de tal, etc. E o povo ia ao delírio. E daqui a pouco ele dizia: olha, já está conosco aqui no camarim, aqui já está o nosso irmão fulano de tal, o pregador, etc, etc. Aí, depois de anunciar umas 4, 5 vezes, chegou o momento então do tal pregador ministrar. E nesse momento apagaram-se as luzes da igreja, acenderam-se luzes coloridas no púlpito, e de repente ele sai de uma porta assim, anexa, e ele chega no púlpito e se apresenta assim, vê um facho de luz nele, o povo vai ao delírio e bate palma e assovia, e ele diz assim: irmãos, não para mim, a ele a glória. Eu disse: ô hipócrita, cabra da peste. Desliguei o canal do YouTube. Hipocrisia, fez todo aquele aparato para ser aplaudido, e agora vem com a hipocrisia de querer que a glória seja de Deus. O Espírito Santo não está em ambiente onde o homem ocupa o lugar de Deus. Amém, amados? E, por fim, o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos ajuda a compreender as Escrituras. Eu tenho falado isso muitas vezes. Nós temos tido oportunidade, tanto eu quanto a missionária, de viajar, e outros irmãos também viajam e pregam em vários lugares, e a gente vê alguns movimentos. É aquele movimento, aquela apoteose de espiritualidade, parece que o clima é espiritual, e o povo glorifica, e o povo dá aleluia, e rajada de línguas estranhas, e alguém levanta e entrega a profecia, e outro fala língua e ele interpreta. Mas aí termina o evento, termina o congresso, termina o simpósio, termina o encontro, e aqueles crentes que lá estavam, cheios do Espírito, ali fora, já na cantina, já compra barraco, ali fora no corredor, esbarra com o irmão e já compra briga, lá no estacionamento já implica lá com o irmão da recepção. Que ação do Espírito foi essa? Que manifestação espiritual foi essa? Nenhuma. Foi carne, foi emoção, porque o Espírito Santo, genuinamente, conforme diz a Escritura, convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e o caráter é transformado.
Há uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, uma mudança de conduta. Ele passa a ser uma nova criatura. Aleluia. Então, irmãos, eu tenho dito isso muitas vezes. Tem gente que torce o nariz, pensa que nem sou pentecostal por conta disso. Mas eu sou pentecostal, sou batizado no Espírito Santo. Deus me concedeu alguns dons e tive muitas experiências, ainda tenho com o meu Deus, com o meu Senhor. Creio na profecia, creio na revelação do Espírito, creio nos dons espirituais, mas eu particularmente não me impressiono com isso. Eu me impressiono com o crente que evidencia caráter cristão. Esse me impressiona. Vida fiel, conduta ilibada, comportamento acima de qualquer suspeita, testemunho dos que estão dentro da igreja e dos que estão do lado de fora da igreja. Testemunho cristão no trabalho, testemunho cristão na universidade, na escola, na vizinhança, na rua, na família, dentro de casa. Caráter cristão, comportamento que evidencia o fruto do Espírito, uma pessoa de equilíbrio, pessoa de autocontrole, educada, gentil, respeitadora, que honra, sabe o seu lugar, se posiciona, digna de confiança, alguém que você pode confidenciar algo, alguém que você pode tomar um conselho. A isso a Bíblia chama de fruto do Espírito, que é o caráter do cristão. Aliás, Jesus falou sobre isso lá em Mateus capítulo 7, quando ele disse que naquele dia muitos vão se apresentar tendo essa percepção equivocada de que a espiritualidade é manifestada apenas pelos dons, e vão dizer: Senhor, profetizamos no teu nome, expulsamos demônios no teu nome, curamos enfermos, operamos milagres, fizemos maravilhas, falamos línguas estranhas. E o que o Senhor dirá? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque vocês praticaram a iniquidade, viveram na carne, não controlado pelo Espírito. Então nós precisamos, amados, buscar o fruto do Espírito a cada dia da nossa vida e da nossa caminhada cristã. Vamos a outro aspecto doutrinário do Espírito Santo. Veja aí, nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 4, versículos 22 a 32, que vamos ler bem devagar, aos poucos, para entender. Olha o que diz Paulo, escrevendo pelo Espírito Santo. Quanto ao trato passado, o que é o trato passado, irmãos? É a nossa vida antes da conversão, a nossa maneira de ser antes da conversão. Contra o trato, quanto a esse período, o passado da nossa vida, vos despojeis do velho homem. Abandone aquele caráter velho, aquele mau caretismo, aquela ausência de caráter, e vos renoveis no Espírito. Agora preste bem atenção para você perceber que o texto está falando de caráter. Qual é a evidência de que o crente salvo está renovado do Espírito? Qual é a primeira evidência que o apóstolo Paulo lista aqui? Por isso, deixai a mentira. É a primeira delas. O crente salvo, que tem o caráter cristão, não mente, não folga com a falsidade, não se une com a hipocrisia, não tem prazer no engano. Ele é autêntico, honesto, sincero, verdadeiro, alguém digno de confiança. Não há vez nem ocasião na mentira. Por quê? Porque a Escritura diz que todo aquele que mente é filho do diabo, porque o diabo é pai da mentira, é mentiroso e pai da mentira. Lá no livro de Apocalipse,
o apóstolo João recebe a revelação, e a Escritura diz assim, que ficarão de fora dos céus, ficarão de fora do reino. Escute o que diz o texto: todo aquele que ama e comete mentira. Perceberam o que diz o texto? Não é só quem mente que fica de fora, mas também quem ama a mentira. Sabe quem é que ama a mentira? É quem concorda com a mentira. Ele não está mentindo, mas ele está concordando. Ele não está mentindo, mas não desmentiu também. Está sendo conivente. Ele não está mentindo, mas ele deixa que aquela mentira seja dita como se fosse verdade. E aí o apóstolo Tiago vai dizer assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, que é o pecado de omissão. Então veja, pecado não é só fazer o que é errado, pecado também é deixar de fazer o que é certo. Teve aí um vídeo que os irmãos devem ter visto também, de um dos nossos pastores da Assembleia de Deus, está aí nas redes sociais, foi postado em todo lugar, em que ele diz o seguinte, que ele está dando uma palavra lá para a igreja, e diz assim: olha, quando você for casar, não case com a branquinha, porque a branquinha dá muito trabalho, tem muito custo, e casa com a morena que não tem muito problema de pele. E aí pegaram essa frase, jogaram na internet, racismo, e bateram no pastor. E num dos grupos que eu faço parte, bateram nele. Aí eu coloquei lá uma notinha, disse: olha, irmãos, eu conheço esse pastor já de muitos anos, a esposa dele é uma branquinha, uma loira, ela tem uma doença de pele que ela contraiu depois de casada, é uma doença que não é transmissível, mas é incurável, é só Deus para operar um milagre. Então ela usa muito creme, muito tratamento de pele caro, né, para que essas lesões não coçem, não incomodem, não fiquem à vista, né? E todos os membros da igreja que estavam lá ouviram ele contar isso antes de dizer essa palavra. Ele disse: olha, a minha é branquinha, mas me dá um trabalho, essa mulher me custa caro, eu tenho que comprar creme caro para ela. Assim, então você casar, casa com uma morena que não tem esse tipo, que essa doença não dá em pele de morena. Aí pegaram um recorte e jogaram, né? Como eu sabia da história toda, eu coloquei, só esclarecimento, para ninguém continuar julgando aqui. Você não pode julgar por um recorte. Aí os pastores, de fato, agora se a gente for olhar para o outro ano. Agora, quantos crentes, irmãos, escutam mentira, escutam falar mal do pastor e ele é conivente? Não está falando mal não, mas ele está quieto. Meu sogro de saudosa memória, pai da missionária de lei, faleceu com 90 e tantos anos de idade, ele tinha essa conduta com ele. Uma vez apareceu lá um irmão, fazer uma visita, e começou a falar mal do pastor para ele. E o meu sogro tinha as reservas dele como pastor, mas começou a falar mal do pastor. Ele disse: olha, irmãozinho, ele do alto dos seus 90 e tantos anos de idade, irmãozinho, você veio aqui para falar de bênção, para orar com a gente, para te ler a Bíblia e cantar louvores, você é bem-vindo. Mas se você veio falar mal do pastor, falar mal dos irmãos, assim, a porta da rua é serventia da casa, tá, irmãozinho? Você pode ir embora. O irmão perdeu a linha e o carretel. Pergunta se esse irmão ousou falar mal do pastor para o meu sogro alguma vez mais na vida. Nunca mais. Sabe por que se cria fofoqueiro dentro da igreja, irmão? Porque tem sempre quem dá ouvidos. Sempre tem gente que fomenta. Tem sempre o que leva e traz e fica levando e trazendo. É por isso que se cria. Porque se você dá uma lapada dessa que o meu sogro deu, acaba.
Você é o estágio final da fofoca. Quando ela chega em você, você corta ela. É isso que a Escritura nos ensina. Quem sabe que deve fazer o certo e não faz, segundo a Bíblia, peca também. E aí é uma questão da pessoa com Deus. Vamos continuar. Olha, o que mudou? Primeiro, muda a personalidade, uma transformação de personalidade, um ajuste de personalidade. Não mente mais. Quem furtava, não furta mais. E agora? Também não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe o que quer dizer torpe no grego? É podre, fedido, mal cheiroso. Toda aquela palavra que é ofensiva, toda aquela palavra que discrimina, toda aquela palavra que é de baixo calão, toda aquela palavra que tem um intuito de machucar. O crente salvo, ele está sob o controle do Espírito. Essa era a vida velha. Antes da conversão, mentia. Antes da conversão, furtava. Agora vejamos o que o texto diz. É importante destacar isso, os irmãos que são da área de direito aqui sabem muito bem. O texto não diz assim, aquele que roubava. O texto diz aquele que furtava, porque tem diferença entre roubar e furtar. Roubar é mediante violência, é roubo. Então, uma pessoa quando é assaltada e o bandido, o criminoso lhe toma o seu bem, está cometendo um assalto, né, seguido de roubo. Agora, furtar é pegar as escondidas, é pegar o oculto. O que seja que não é seu, que não lhe pertence, você pega de modo furtivo. Por isso que existe a palavra furtivo, que é de furto, né? Furtivamente. Eu lembro quando eu namorava a missionária, aos 15 anos de idade, depois que eu tinha sido assediado e já estava sobre hipnose e tudo mais, eu ia visitar ela sábado à tarde. Eu tinha 15 anos de idade, não tinha dinheiro, eu trabalhava, mas o salário era pouco. E eu passava na rua da casa que ela morava, tinha uma senhora com uma casa muito linda, e tinha um jardim de rosa, né? Tomado de rosa. Era tanta rosa que as rosas pendiam assim pela grade do muro da casa dela e ficavam na calçada. Mas eu tinha aprendido, desde a minha infância, que o crente não furta, não pega o que não é seu. Aquelas rosas não eram minhas. Aí eu apertei a campainha da casa dela, ela me atendeu, eu expliquei, olha, a minha namorada mora logo ali, eu não tenho dinheiro para comprar rosas para ela, eu queria ver se a senhora me autorizava, eu levou uma rosa para ela, pegar aqui do seu jardim uma rosa. Ela ficou impressionada, ela disse, olha que coisa interessante, todo mundo passa aqui e rouba minhas rosas, nunca ninguém pediu. Ela disse, olha moço, como é o seu nome? Eu falei, ela disse, olha, você está autorizado a pegar, toda vez que você passar em frente à minha casa, você pode pegar uma, duas, quantas você quiser, e não pega dessas que está saindo aqui na calçada, porque essa aqui não é tão bonita não, você pode abrir o portão, entrar e pegar aqui as mais bonitas. E eu fiz isso por um tempo. Hoje ela não aceita mais rosa, hoje é ouro, que é diamante, que é, né? Mas aí, naquela época, ela aceitava. Quando, isso eu tinha 15 anos, quando nós fomos casar, 4 anos depois, nós fomos na casa dela levar o convite de casamento. Ela ficou tão feliz, essa senhora, e ela disse, olha, eu vou no casamento e não só vou ir, toda a ornamentação da igreja e toda a ornamentação do salão de festa é por minha conta, é o meu presente para vocês. Então, amados, o testemunho, ele fala mais alto do que as nossas palavras. É o que a Bíblia diz, né? O Espírito precisa renovar as nossas vidas. Vamos continuar, estamos indo para o final. Pode passar o slide seguinte. Agora veja a sequência do texto. Não entristeçais o Espírito Santo. Então veja, o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele se entristece.
Qual é o modo pelo qual um crente pode entristecer o Espírito Santo? Olha o que diz a Escritura: mentindo, furtando, e o que mais? O que eu tenho que fazer então? Olha o que diz o texto, preste bem atenção: toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Então diz assim, ó, quem está renovado no Espírito, ele se despoja do velho trato, do velho homem, não mente mais, não furta mais, não dá lugar para amargura, não dá lugar para ira, não dá lugar para cólera, não dá lugar para gritaria, não dá lugar para blasfêmia, não dá lugar para malícia. E agora veja aqui o vocábulo adversativo: antes, em lugar de gritaria, em lugar de amargura, em lugar de ira, em lugar de cólera, em lugar de malícia, sede o quê? Benignos. Que mais? Misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Há uma mudança plena e total de comportamento. Está agora diferenciado. No mundo, antes, eu reagia. A pessoa vinha com a pedra, eu dava duas de volta. A pessoa jogava umas duas pedradas, eu descarregava uma carreta em cima. Hoje não, hoje sou salvo, sou transformado, sou controlado pelo Espírito. A benignidade, a misericórdia, a compaixão controla o meu ser por obra do Espírito Santo de Deus. Não pode ser igual aquele irmão, e já contei aqui a história. Tinha um obreiro na igreja que estava sendo acusado de um pecado. Como não havia provas, o pastor reuniu o corpo de obreiros e disse: olha, meus irmãos, muita gente vem me trazendo denúncia contra fulano, que está aqui conosco na reunião, mas ninguém tem prova alguma. Esse irmão nega que tenha cometido tal ato, então vamos parar de fazer acusação sem provas e vamos viver a vida cristã. E aí o pastor chamou esse obreiro, ele veio à frente e disse: olha, irmãos, está tendo essa calúnia, não é verdade, não é real o que estão dizendo. Aí o pastor pegou umas pedras que ele tinha assim na gaveta da escrivania, que tinha levado para a reunião, para ilustrar, colocou as pedras assim e disse: olha, irmãos, inclusive Jesus, quando esteve com a mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério, e Jesus disse assim, ó: quem nunca errou, jogue a primeira pedra. E aí aquele silêncio. Aí levantou um obreiro, um senhorzinho lá atrás, bem velhinho, veio caminhando com o corpo arcado assim, devagarzinho. O pastor ficou olhando, ele foi ali, pegou uma pedra, tacou na cara do obreiro, sangrou. O pastor disse: você nunca errou? Ele disse assim de pertinho: nunca errei não. Coitado, né? Então, amados, nós tomemos cuidado, porque a interpretação das Escrituras ocorre muitas vezes do modo como esse senhorzinho interpretou, né? A interpretação da Escritura não deve ser o nosso modo, nem a nossa maneira, nem ao nosso bel prazer, como nós lemos e estudamos. A interpretação da Escritura precisa ter a iluminação do Espírito Santo de Deus. Amém? Agora vamos ficar em pé. O último slide, pode passar, por favor, que tem o final. O texto é de Gálatas 5:16, 24 a 35. Olha o que diz a Escritura: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Os que são de Cristo crucificaram a carne com se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Só tem um meio de nós andarmos em espírito, só tem uma maneira de nós vivermos em espírito:
é permitir que o Espírito de Deus controle a nossa vida. Vamos orar? Levante sua mão para o céu, em nome de Jesus. Fechamos nossos olhos. Amantíssimo Deus, eterno e amado Pai, eis aí a tua palavra ministrada nesta noite ao teu povo, à tua igreja. Senhor, a tua palavra é como espada afiada de 2 gumes. E, ó Senhor, ajuda-nos a não sermos mero ouvintes da palavra, mas sobretudo praticantes desta verdade revelada. Ajuda-nos a andar no Espírito, a viver no Espírito, a ser controlado pelo Teu Espírito e fazer a diferença na sociedade do qual estamos inseridos, a testemunhar do Teu nome, a glorificar o Teu nome, e nos dá também o revestimento de poder e autoridade, os dons espirituais, para que a Tua obra seja plena na vida de cada um de nós, não apenas o fruto, mas também os dons espirituais, a plenitude, aleluia, do Teu Espírito em nós, é a nossa súplica e oração. Estende a Tua mão de poder, para curar, para renovar, para restaurar, em nome de Jesus Cristo, amém. Quem pode dizer amém?